depois te mando a gravação, tá bom? Beleza. Primeiro, então, uma boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde. Hoje eu estou cansado, o pessoal já vem tudo mastigado aqui, ô, Ricardo. Não, beleza. Eu tô vendo atrás de mim aqui no vídeo, parece que eu tô num lugar assim, paradisíaco, né? Mas não é assim, não. Miami Beach, Dubai. Cheio de Palmeira. Tá, beleza. Ok, quem quer ser o primeiro aí? Vamos lá. Não, pode falar, deixa eu ouvir daqui, tá? Vai ouvir aqui. André, que você conhece, vai te perguntar um negócio. Diga lá. Vou só tirar o vídeo um pouquinho, tá? Ricardo, a gente estava debatendo antes e surgiu algumas questões, né? No caso de hoje as empresas, como funciona, né? As empresas pegam o teu nome, jogam na internet para buscar referências tuas para a vaga, né? Para ver se você está apto em trabalhar ou não na empresa, né? Principalmente porque muitas vezes acontece de o seu perfil não está condizente com o da empresa, né? E você faz uma entrevista e diz que você é uma pessoa e você vai lá e está postando coisas completamente diferentes, né? No seu perfil pessoal, mas público. E como que funciona essa situação a partir de agora? Aí. Você ouviu, Ricardo? Não, a ligação cortou muito. Eu vou pedir para ela só repetir a pergunta. Peguei um pedacinho dos comentários dela. Tá, eu faço. A questão é a seguinte. É comum as empresas pesquisarem o perfil do candidato de uma empresa no Facebook ou em outras mídias sociais. Qual o impacto disso na lei? Então, legal. A gente precisa saber o seguinte. Tudo aquilo que você colocou nas redes sociais, você tornou público. Certo? Então, você tem a sua responsabilidade. Então, se você publicou foto, aquela foto tradicional com um copo de cerveja na mão, isso não é... A lei não está protegendo isso, porque isso daí você já tornou público. Você decidiu que todo mundo pode ter acesso àquilo, entendeu? Então, isso daí... não é esse o objetivo da lei. Então, se você colocou aquele dado, você tornou público, a empresa pode ir lá e fazer essa pesquisa. Beleza. Próximo. Na tua percepção, a NPD ela vai ter mais um perfil arrecadador ou um perfil educador? O que você tem debatido com isso com os teus pares? As duas frentes são nessa linha. A primeira questão da lei, ela vai mudar nossa cultura. Ela necessariamente já está mudando, para falar a verdade. O brasileiro tradicionalmente não tem uma preocupação com privacidade, diferente do europeu. Então, na Europa, quando o carro do Google passava, Caiu. Não, ele está lá. Tem São Bernardo, achei que ele estava em outro planeta, mas ele está aí perto. A mãozinha dele está lá. Mas que não pense só no que a empresa vai gastar com as multas, que tanto pode ser da agência, do Procon, por exemplo. Eu acho que as empresas também têm que se preocupar com o que elas vão gastar com as ações individuais. Porque a gente acaba falando mais da multa, né, os 50 milhões como limitador máximo, mas o que a gente já observa é a movimentação de diversos advogados que eles vão pleitear os valores dos titulares. Então, alguns exemplos vocês devem ter visto aí, um vazamento. Né? 2,5 milhões de consumidores com os dados no futuro. 120 mil reais de indenização foram vazados.
Então, a lei vai promover uma arrecadação? Vai, assim como funciona com o PROCON e outros órgãos, em relação de consumo. Mas não pode só pensar nisso, não. Então, vai ocorrer aí com diversas empresas um dispêndio financeiro por conta das ações individuais. Ricardo, nessa mesma linha aí da questão de arrecadação e de multas, você falou a questão das multas pela NPD, mas, assim, você entrou com um processo também. Se essa multa fechar a empresa, não vai deixar de existir, quem que vai arcar com esse valor? Vai entrar numa massa falida, alguma coisa do tipo? A multa individual, eu falo. A empresa, né? A empresa, se eu entendi, ela arca com o valor de uma indenização. O que pode falar? Pode falar, cortou um pouquinho, pode falar. Não, só concordando. Não, e outra coisa, assim, vamos imaginar que a sua empresa contratou um terceiro. Você é o controlador dos dados, mas você contratou um operador, que é a empresa que gerencia o sistema da sua companhia. Se você for responsabilizado por um incidente, a legislação prevê o direito de regresso. Ou seja, você paga porque você foi o processado, mas depois você pode, pela justiça, reparar o que você gastou com quem de fato deu causa àquele incidente. Ô Douglas, você consegue fazer pergunta daí? Oi. Diga. Então, próxima daqui. Guilherme Leão, Ricardo, é o seguinte, algumas operadoras de telefonia, quando você liga para cancelar um serviço qualquer, a operadora, no intuito de dificultar o cancelamento do serviço, te pede uma confirmação de uma série de dados, às vezes até o nome da mãe, a data de nascimento da mãe. Na verdade, é um pretexto para dificultar o cancelamento. Sugerir que você não é a pessoa responsável por aquilo. O que tem de certo e de errado nisso aí e o que muda com a nova lei? Legal, ótima pergunta. O que está na lei, né? A empresa de telefonia, seja nesse momento de cancelamento ou em qualquer um dos momentos, ela vai ter que se adequar aqui aos princípios da lei, por exemplo, a finalidade. Ela vai ter que justificar cada vez que ela pedir para você um dado pessoal. Então, vou imaginar que ela pergunte o nome da sua mãe para cancelar uma linha. Ela não precisa disso. O que vai acontecer na prática? O titular da linha, o titular dos dados, no momento seguinte, ele vai poder, por exemplo, entrar com uma ação para reclamar desse fato. Essa mesma companhia de telefonia, ela vai ter que prestar no relatório de impacto à proteção de dados esse tipo de informação. Então, ela vai dizer para a autoridade quais informações que ela está exigindo para cancelar uma linha. Aí ela vai estar fazendo prova contra ela mesma. Então, o que muda com essa lei é que todo mundo vai ficar de olho nisso. Essa percepção que você já teve, e aí você seguiu uma linha de que ela pede esses dados para dificultar o cancelamento. Mas ela poderia, por exemplo, pedir esses dados para enriquecer o banco de dados dela. Né? É uma outra frente. Então, para fazer tudo isso, sempre que alguém, uma empresa qualquer, coletar esses dados, ela vai ter que seguir os princípios da lei. O César pode passar também aí o slide que tem esses princípios, e os princípios são lá, da finalidade, da adequação, da necessidade. Precisa pedir o nome da sua mãe para confirmar os dados? Ela já tem esses dados lá, né? Por que ela tinha isso? Não, se é que tivesse. Se é que tivesse. Ricardo, o Douglas perguntou o seguinte: qual foi o caso mais crítico que você viu até agora de ser da empresa não atentar ao detalhe e começar a entrar numa rota de colisão com a legislação? Tá, legal. Daqui a pouco, então, o Paulo já entrou, o Paulo, meu sócio no escritório, e vai contribuir também com os debates. Na verdade, a gente tem visto diversos exemplos, né, da lei, mas o mais crítico, eu vejo o seguinte, é a empresa imaginar, cogitar que ela já está em compliance com a LGPD
porque ela acha que ela está. Acho que foi numa conversa também com uma turma do César, que uma pessoa fez uma colocação mais ou menos assim: não, eu quero coletar todos esses dados porque vai fazer bem para o consumidor, porque eu vou oferecer um produto personalizado. O ponto mais difícil que a gente tem percebido é mudar esse mindset, mudar a cultura de que a lei vai de fato mudar as relações. A gente fala com empresa de logística e eles falam para a gente assim: não, eu não preciso me adequar com a lei porque eu não tenho consumidor final, eu só tenho motoristas. Você tem motoristas? Quantos são? 400. Como que você controla os motoristas? Através de um aplicativo. E você controla o motorista quando? Não, eu controlo o motorista 24/7. Então você está me dizendo que você controla o motorista no final de semana quando ele está na casa dele, com o celular dele. E aí a empresa fala assim: putz, não tinha pensado nisso. Então a nossa maior surpresa, não vou dizer que é um caso de vazamento, é nessa falta de uma, não sei se a palavra é percepção, mas assim, de que quanto esse assunto é sensível. Então, que um aplicativo, por exemplo, obtém muitas informações sobre alguém que você, poxa, mas eu só queria controlar o horário que ele começa a fazer entrega e o horário que ele para, né? Mas você consegue obter muito mais informações. Aonde ele bebeu no final de semana, quanto tempo ele ficou parado, por exemplo, numa determinada residência que não é a residência dele. Poxa, isso é uma informação que pode causar problemas. Vocês concordam? Perfeito. A Viviane quer fazer uma pergunta. Como que você tem percebido a movimentação de compliance acumular a função de GPO? Vai lá, Paulo. Olá, gente, boa tarde. Olá. Essa reunião de compliance officers e DPO, ela varia de empresa para empresa, tá? A gente vê nas grandes empresas que não é a melhor saída para elas, uma vez que a função de compliance officer pode colidir com a do DPO em razão das especialidades entre eles. No entanto, se a empresa é pequena ou de médio porte, ou tem até uma característica familiar, não tem como a gente criar uma dissociação, entendeu? Porque a empresa também não vai alocar tanto capital para acumular essas duas funções. Então, o que a gente faz, né, quando a gente dá essa assessoria para auxiliar as empresas a se adaptar à LGPD, nesse sentido, a gente verifica qual é o modelo delas e dá o treinamento necessário de acordo com cada característica da empresa. Então, eu não posso dizer nem que sim, nem que não, que isso é bom ou é ruim. Varia de cada característica da empresa. Mas para as grandes, a gente não recomenda. Posso responder? Claro. Paulo, Ricardo, imagine uma empresa lança um produto, um serviço inovador, altamente, uma margem grande de retorno, só que isso aqui representa um risco representativo para a LGPD, ok? A minha pergunta nesse cenário como que fica o apetite de risco? Vocês aconselham seguir em frente, mesmo sabendo do alto risco, com base no benefício da margem, para mesmo? Como que fica isso? Se a sua margem for superior a 50 milhões de reais, ok. Se ela for inferior, eu colocaria no MVP a questão da privacidade. A privacidade tem que ser colocada agora, né, como um dos fatores, né, assim como risco, como preço, como viabilidade. Ela tem que estar em conta porque as sanções são muito pesadas em cima de quem viola, né, a privacidade e os dados pessoais. Então, não temos apetite de risco, eu posso entender isso, né? Eu não diria que não tem, eu acho que o risco é de cada um, mas eu não aconselho. Tá bom. Nesse mesmo sentido, porque lá no caso da GDPR, né, na Europa, ele tem a parte consultiva. Essa consulta, ela é pública ou ela pode ficar privada? Porque aí, no caso de um apetite de risco desse tipo, ele poderia simplesmente fazer uma consulta para ver se aquilo poderia se encaixar de alguma forma, ou que fator mitigante ele poderia utilizar para não ter tanto risco assim, conseguir lançar o produto mesmo assim. Aí não sei como é que funciona no caso da LGPD aqui, né? Se a gente consegue fazer essa consulta e conhecendo o país da gente, né, onde em INSS a pessoa sabe um dia antes que a pessoa vai aposentar, quão seguro seria isso, desse tipo de consulta? Seria uma forma privada? Aqui na LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não se posicionou sobre qual vai ser o papel da ouvidoria, né? Lá na GPDR, a ouvidoria ela serve exatamente como um órgão consultivo, como aqui no Brasil funciona o CARF.
Nesse sentido, a gente não consegue ainda precisar se eles vão dar esse tipo de consulta e qual será o tipo de registro. Se a consulta vai ser privada, né, ou se ela vai ficar num banco público de consultas para que todos tenham acesso. Né? Acreditamos que a ouvidoria ela vai ter um órgão de aconselhamento próprio, tá? A gente só não sabe como isso vai acontecer porque ainda depende de regulamento da Agência Nacional. Mas se ela houver, é o que eu recomendo. Aí eu recomendo fortemente que seja feita a consulta. Oi, Paulo. Oi, tudo bem? Tudo bem. Uma pergunta aqui do Daniel, e eu vou vou apimentar mais a pergunta dele. A gente manipula nesses cursos aqui com bastante satisfação a massa incrível de material montado nos últimos 15, 20 anos pela Europa. Começou em 95, você pega toda a maturação das ideias, onde encontrar. Você pega um assunto como o DPO, eu tenho um livro com 270 páginas. Você tem documento como você faz a consulta, como monta isso, como monta aquilo, e aí lançaram uma lei atropelada no Brasil. Eu acho ela pelada demais, falta muita coisa, Paulo. A pergunta do Daniel, o que é razoável em termos de prazo? Vamos lá, César, eu concordo com você, a lei ela é muito mais simples, mas em termos de prazo para implantar, em prazo Não, para ela entrar em vigor... Aquelas 72 horas, sabe? Ah, sim, o prazo razoável para informar, né? Você tem um incidente e você tem até 72 horas para chegar dizendo o que você já fez. E aqui o cara coloca num prazo razoável, de lascar, né? Depende da cabeça do juiz, cara. Eu creio que essa pergunta vai ser uma das top 10 primeiras a ser feita para a Agência Nacional, entendeu? Preciso perguntar para a autoridade. O que você considera prazo razoável? O que você considera como interesse público? São todos temas abertos que não tem qualquer codificação ou conceituação dentro da lei. A gente tem que remeter, como você falou, César, a GPDR europeia, entendeu? A nossa lei tem 60 e poucos artigos, enquanto a GPDR europeia tem 99 artigos, mais uma série gigantesca de anexos. Você viu? 173 considerandos, né? Então. Lá você aprende tudo, cara. O Marcos Lima quer fazer uma pergunta para você. Fala, Marcos. Ele mandou por escrito. As informações de auditoria do tipo quais ações o usuário tomou no sistema, quais aprovações realizou, acesso em determinadas funcionalidades, se vai tornar esse tipo disponível. Mas isso tem muito a ver com o uso interno de uma empresa, né? Exato. Isso não tem a ver com uma lei cujo não é dado pessoal isso, né? Exato. Tem que saber separar, né? Porque você é um indivíduo que dentro da empresa está sobre a égide da empresa. Isso. Tem um comentário aqui, tem uma pessoa aqui que é o Douglas, ele trabalha a empresa dele é a que toma conta das malas do aeroporto. Faz 30 aeroportos aqui no Brasil. Então eles fazem o transbordo, né? Uhum. Regra que não acaba mais. Sabe quantas? Ele falou tem mais de 20 mil câmeras, cara. Então, a história das câmeras, né, no aeroporto. Os caras pegam, por exemplo, eu estava comentando que eles fazem sistema de teste de honestidade, inclusive, bota uma mala no meio do aeroporto para ver o que acontece. Nos Estados Unidos, eu fazer um cerco, chamou a equipe antibomba. Aqui a mulher da limpeza roubou a mala. Esse tipo de atitude, como é que você faz, né, em relação a essa montoeira de câmera? Quer dizer, está aí tudo instalado, tudo acontecendo, e tivemos aquela discussão pregressa de que a câmera hoje em dia não é só mais para mostrar a imagem, né? Como é que faz para adequar isso tudo? Ele falou que, inclusive, para botar a câmera no aeroporto tem que ter um monte de regras, mas os caras têm milhares. Como é que fica essa evolução, né? Vai ser atropelada por esse modelo?
Eu acredito que não. Acho que, de novo, o que tem que se definir mesmo é qual que é a finalidade, né? E também se eles coletam, né, essas imagens por quanto tempo. Porque se é para dar segurança a todo o transbordo da mala, ok. Até aí ninguém está coletando dado pessoal de ninguém. Você está só rastreando aquele objeto. No entanto, se você coleta imagens de pessoas, entendeu? A pergunta é qual é a finalidade e se ele tem uma base legal para isso. Ele tem contratos com as empresas aéreas que dão esse respaldo. O que ele não pode fazer, César, é um uso diferente da finalidade do transbordo. Se ele usar essas imagens para qualquer outra finalidade, aí sim ele vai ter que se adequar à LGPD por coleta de imagem de pessoas. Então esse é o ponto, ele vai ter que estudar as finalidades e estar muito atento a isso. Ele não pode disponibilizar essas imagens para outras pessoas fazerem uso delas, por exemplo. Legal. André? Não? O que mais? Alguns comentários que a gente teve aqui em relação ao longo da discussão é que o pessoal que faz o curso de fundamentos, Paulo e Ricardo, eles passam a ter consciência da existência de uma lei cuja boa notícia é que tudo que tinha para ser inventado praticamente já está aqui. A lei só torna esses assuntos meio que num lugar só, restrito à pessoa. Mas todo o plano de ação, quando o pessoal vem do curso avançado, é entender gestão de risco. Que você deixa de pensar no assunto lei de proteção de dados, que ele passa a ser a cerejinha de um bolo muito maior, que é como é que você regula a empresa. Como é que vocês têm passado esse tipo de recado para as empresas quando elas estão adormecidas no tempo? Que é uma pergunta que a Andréa fez aqui durante o curso, ok? O Eduardo fez aqui. Quando o dono da empresa, o diretor da empresa, ele é um cara que tem um apetite a risco que ele nem sabe que tem. Ele entra nessas roubadas, né? Não tem a consciência. Qual é a varinha de condão que vocês, quando estão de frente com essas pessoas céticas? Aqui, praticamente, nesse grupo não tem advogados desta vez, né? E eles todos enfrentam a barreira do ceticismo do técnico versus o negócio. O que o pessoal fala de como é gestão orientada à sorte. Como é que faz para sair da gestão orientada à sorte? Como é que vocês têm saído disso, né? Olha o Ricardo como ele está sério. Essa é a pergunta, né, César, é interessante, né? A primeira questão é assim, é a diversidade de opiniões em relação a essa lei. A gente costuma fazer a apresentação, eu e o Paulo, em dupla, até para mostrar para as pessoas que dentro das organizações as pessoas pensam diferente. Então, vai acontecer na organização de vocês de um presidente pensar diferente de um diretor de tecnologia, que vai pensar diferente do diretor de marketing, do responsável pelo RH. Então, acho que vocês têm que estar preparados, porque as pessoas têm opiniões diferentes quando se fala do assunto privacidade e proteção de dados. Uma coisa que a gente tem utilizado muito para convencer o quão esse assunto é sensível são as atividades que já aconteceram, as multas, né? Atividades de investigação de multas fora do Brasil, de uma lei que já está em vigor, e também do que tem acontecido no Brasil, mesmo sem a lei em vigor. Então, assim, a gente já tem provas no Brasil de quanto isso vai pegar, mesmo sem a lei em vigor. Por quê? Porque podem ser utilizadas outras legislações, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Eu postei ontem no LinkedIn uma notícia que na Suécia uma empresa foi autuada em 20 mil euros, na verdade uma escola, porque ela estava utilizando reconhecimento facial numa escola de ensino médio, ou seja, menores. Só que, detalhe, essa escola tinha uma autorização dos alunos, dos pais dos alunos, para filmar os alunos durante a aula. Então, assim, a questão do consentimento, a escola foi lá e obteve o consentimento. Mesmo assim, não satisfeito, veio então a agência sueca e multou a empresa em 20 mil euros. Então, o que a gente vê muito? Tem muitos empresários que a gente, como o nosso papel de advogado, né, não é dizer não pode. Acho que ninguém hoje em dia pode simplesmente falar não pode. Claro, que é errado não pode.
mas assim, é como fazer aquilo que o empresário está pretendendo fazer. Então, esse exemplo do reconhecimento facial é um assunto que a gente tem acompanhado alguns clientes, do varejo principalmente. Em breve, isso vai estar assim, nas principais lojas. A questão é como fazer isso do jeito com o menor risco possível. Então, a gente, como advogado, não pode simplesmente falar, não pode. Poxa, mas tem uma lei de proteção de dados, então o empresário vai dizer para a gente, olha, eu quero cumprir a lei. Como que eu posso fazer isso? Eu acho que esse é um ponto para a gente refletir. O primeiro ponto sempre é conscientizar essas pessoas, né, que têm um maior ceticismo. Então, quando a gente começa a fazer os nossos comentários à lei, a gente apresenta não só o panorama externo, mas como interno. O Ricardo deu o exemplo da Suécia, uma notícia de ontem. Tem uma notícia de hoje, aqui do Brasil. A Hering tinha sofrido uma investigação, né, do Ministério Público por colocar câmeras de biometria na vitrine do Shopping Morumbi. Essa investigação evoluiu e se tornou uma ação civil pública, na qual o pedido é uma multa de 95 milhões de reais. Então, é a notícia de hoje. Então, é esse tipo de coisa que a gente apresenta para as pessoas, para falar, ó, a pergunta é, a lei vai pegar? A gente brinca, a lei já está pegando. A lei já está aí, entendeu? O Estado tem um fim arrecadatório, mas tem muitos promotores que vão ter uma especialidade com relação à proteção de dados. Isso não pode ser ignorado para as pessoas que detêm os seus negócios. Tem uma vertente aqui, voltando para a câmera, acho que câmera é um negócio fetiche, né? Deve ser um fetiche danado. E câmera de condomínio? É finalidade também, não é? Também, segurança privada. A grande questão é o que se faz então, com a questão, aquilo. César, é o grande... Por favor, Isso, Ricardo, pode continuar. Não, desculpa. Eu tenho até substituído, eu tenho acompanhado algumas empresas que fazem o reconhecimento, César. Eles estão dizendo que não é mais câmera, é scanner. É porque a quantidade de informações que essas câmeras coletam. Então, essa escola na Suécia, ela, a princípio, o argumento foi que a escola ia ser muito mais... Travou. Na gravação eu fiquei... Ele volta. Falando em câmera, travou a dele. O pior é quando volta tudo de uma vez, né? Mas no condomínio, o que a gente estava falando, de novo, é a finalidade. Se essa câmera tiver incluída algum outro recurso nela, isso vai ter que ser informado, né? Para qual finalidade isso está sendo usado. Ó, o Ricardo voltou. Desculpa. E então, outra coisa da câmera na escola é para prevenir suicídio. Aí você fala assim, poxa, por quê? Porque hoje as câmeras, quando elas são alimentadas, então você tem inteligência artificial, elas conseguem, pelo rosto de uma pessoa, saber se essa pessoa sofre de depressão. Aí você pensa assim, poxa, eu sou pai, eu tenho 2 crianças, eu gostaria de uma câmera na escola? Então a gente tem um grupo de estudos, né? Tem advogado que fala assim, poxa vida, mas e a liberdade de você se manifestar na escola, numa sala de aula, você já não tem mais? Aí vai um outro pai e fala o seguinte, poxa, eu gostaria de saber, numa sala de aula, se o meu filho está sofrendo. Então aí, por exemplo, eu estou vendo o pessoal que está junto com o César. Se ele fizer uma enquete, aí enquete é nome antigo, né, César? Quem concordaria com uma câmera numa sala de aula? Em 6 pessoas, talvez vocês fiquem aí 50-50. Poxa, viola uma privacidade, você não pode mais falar o que você acha, você não pode mais expressar o seu sentimento, ao mesmo tempo pode prevenir um suicídio, a depressão, a doença do século. Nós vamos ter pontos dos 2 lados. Deixa eu fazer uma pergunta, que você falou do reconhecimento facial, Ricardo. Arquivo de áudio. Ok? Então, imagina um call center eliminando uma situação que ele não identifique número de conta, agência, número de identificadores do cliente e nem o nome, tá? Então, imagina um áudio comum de um relacionamento, isso pode ser considerado um dado pessoal? Então, eu vou ser bem advogado agora e vou refazer a pergunta com uma pergunta. Eu consigo chegar em quem é o titular daquela voz? Hoje, com tecnologia de reconhecimento de voz, é possível. Então, você me ajudou a responder uma pergunta difícil que você me fez.
O dado pessoal é aquilo que eu consigo caracterizar alguém, eu consigo chegar em você. Ó, você não conhece o Paulo, mas eu vou te dizer que... Meu Deus. Ia falar mal do Paulo essa hora, você vê? Informações sobre o Paulo, você chega nele sem saber o nome dele. Tá bom. Então, é identificável, então, perfeito. É identificável, O conceito de dado pessoal é exatamente aquilo que identifica uma pessoa, como o nosso nome, o nosso CPF, ou o conjunto de informações, quando comutadas, tornem ela identificável. Ou seja, se o meu timbre de voz, o meu modo de falar me torna algo único diante de um determinado sistema de reconhecimento, a voz passa a ser um dado pessoal. Tá bom. Só para título de curiosidade, não sei se vocês viram a notícia do alemão, né? Que sal. Usou a inteligência artificial para duplicar a voz de CEO e fez uma transferência de dinheiro. Então, assim, eu acho que hoje em dia a voz é um dado pessoal. O cara clonou a voz, Paulo. Você vê, né? Aí a pergunta é, dentro do data mapping, né? Você tem algum sistema de reconhecimento de voz? Para qual finalidade? Onde está guardado? Tem criptografia? Vai ter que ter isso agora. Isso, na verdade, a guarda é mais segura, né? Exatamente. É uma questão de governança. Ô Paulo Ricardo, em relação ao tratamento de dados do legado, lá no 63 do artigo 64, enfim, um dos últimos, fala que a NPD ainda vai soltar algum tipo de orientação. Queria ouvir de vocês como que está esse negócio. O que fazer com o passado, né? O passado te condena. A gente costuma dizer que ou você vai... o que a gente não tem até hoje, né, especificamente sobre isso, ou você vai arrumar isso, ou você vai jogar fora isso. Tem alguma terceira opção, Paulo? Hoje ainda não. Hoje estamos nessas duas. Pode ser o quê? Que a autoridade crie um período de adaptação, entendeu? Ele fala, ó, você tem um prazo de até 6 meses para que você veja com os titulares do seu legado, você ofereça o opt-out, né? Já que você já tem os dados. Isso. Muito provavelmente é isso que vem a acontecer. Mas hoje, como ainda não tem qualquer regulação ou prazo, né, você vai ter que preparar o quê? Você vai ter que ter contato com os titulares dos dados para oferecer o opt-out. Se você não conseguir ter este contato, o recomendável é que você descarte os dados. Ok. No caso aí dessa questão da escola aí que o Ricardo falou, para ele evitar a multa, seria interessante ele ter feito a consulta antes à autoridade? Ele evitaria a multa nesse caso? Esse caso, depois eu vou mandar a notícia pro César. Eu já postei essa notícia lá no fórum. Então, o argumento da agência era o seguinte, que ela não concordou com isso na escola, entendeu? Então, não, assim... minha pergunta é mais em função disso. Se ele tivesse feito uma consulta à agência, será que isso evitaria a multa? Não, se ele tivesse feito uma consulta à agência, a agência teria dito que não faz, entendeu? Ele teria evitado o problema em si. Porque a agência falaria para ele, olha, não estou de acordo, não faça isso. Ou teria chancelado, né? Exato. Nunca se sabe. Eu não sei, foi uma hora que eu caí, mas assim, a Agência Nacional Portuguesa, ela tem as consultas públicas. Então, por exemplo, em Portugal você pode consultar diversos nacional português. E vira um pré-julgamento, né? Não, vira um pré-julgamento, vira alguma coisa que você consulta e fala, aqui já tem um... Exato, a consulta vai servir, se tudo der errado, como um atenuante. Falar, ó, eu tanto tomei o cuidado devido que eu consultei a autoridade antes. Eu acho que até o valor da multa mesmo, que tem uma multa na verdade, porque essa escola é pública, tanto que eu também tenho a limitação, a multa é diferente. Sim. São 10 cronas lá, que é 1 milhão de euros. Para o governo, ele tem uma variação diferente de multa, né? Ele não se aplica lá aos 50 milhões ou aos 40 milhões no caso da... Agora, uma última pergunta, agradecendo a presença de vocês sempre. Quando é que essa agência sai do papel, Paulo? Aí a gente tem... Aí são muitos fatores lá em Brasília, né? Vamos dizer, ó, o conselho diretor... Tem que chamar o tarólogo... Parece que é a criptobola, né?
Vou consultar um mapa astral aqui, César. Mas o Conselho Nacional, né, que é quem vai eleger os 23 membros da diretoria, já foi formado, né? Nós sabemos que o Ministério Público já indicou os seus procuradores e promotores para fazer a composição. Agora, os setores da iniciativa privada e da própria área pública ainda não foram indicados. E como a lei não deu prazo, entendeu? A gente acredita que isso aí vai ficar para o final do ano, início de 2020. Filho. Até lá vamos nadando de GDPR. Exatamente. A gente vai nadar por muito tempo, viu, César? É isso aí. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, sempre muito... quebra o nosso barato aqui, viu? É muito bom. Valeu. Agora o Ricardo está ficando uma lenda, né? O negócio dele é assim. Para mim, ele faz o seguinte: eu vou falar. Ele está dando a volta no quarteirão. Pensa no lado positivo. Além de falar sobre LGPD, eu posso falar sobre a previsão do tempo, entendeu? Eu fui passar a mesma palmeira 4 vezes aqui. Vai ficar uma rotatória, né? Ele faz isso só para manter o charme. Sabe o que ele falou, Paulo, onde ele está? Ele falou que está em Dubai, mostrou os palmeiras, assim, ó. Quase. Ele está em Dubai, rapaz. Você aí, não está aí, tá vendo? A próxima vez você arruma um cenário bacana. Bota o Eiffel atrás, assim, para dar uma de Ricardo. Vou fazer isso, César. Tchau, Paulo. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Uma boa tarde. Até logo. Boa tarde. Eu lendo agora a notícia.